Paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa aula do livro de Gênesis. Agora falar de uma pessoa de suma importância nas escrituras sagradas, que é Abraão, que originalmente era chamado de Abrão. Deus depois mudou o nome de Abrão para Abraão, que é algo que nós vamos falar depois em uma aula específica sobre esta situação de mudança de nome, tá bom? Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: E o Senhor disse a Abrão: Sai de seus pais, afaste-se dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Nas versões mais comuns diz que o Senhor falou para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ainda lhe mostrarei. Então Abraão, ele confiou, e ele, tendo esta experiência com Deus, ele passou então a ser um homem, como a própria Bíblia chama, de peregrino. Então Abraão começou a caminhar confiando em Deus. Isto daí demonstra a fé de Abrão, que agora nesse texto ainda não havia recebido o seu nome mudado, diferente para Abraão. Então por isso estou chamando de Abrão, ok? Então Abrão, ele recebeu da parte de Deus uma direção, e para que ele certamente estivesse ali caminhando, saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela, certamente para que pudesse estar iniciando uma nova civilização, digamos assim, esta civilização espiritual, baseada em intimidade e princípios com Deus. É por isso que nas outras aulas eu tenho falado, e a Bíblia me dá esta base para falar a respeito de espírito e de alma, ou ser vivente. Porque a Bíblia, ela trata dessas duas áreas que estão no ser humano, e nós andamos muitas vezes puramente na emoção, puramente na alma, ou muitas vezes nós andamos puramente na nossa vida, que é terrena, e esquecemos assim do que é espiritual. Esquecer de completo é o grande erro da humanidade, grande erro do ser humano, e é por isso que nós temos traçado nas aulas aí uma questão do caminhar, tanto na alma quanto no espírito, tá bom? É por este motivo. E aí Abrão, ele confiou em Deus, e a fé, ela passa por umas ações. Uma delas é a confiança. Confiar é diferente apenas de dizer: eu creio em Deus. Então assim, a fé é você confiar, é ter uma ação, certo? Então quando você tem uma ação, você está colocando a sua fé em prática. Tá, mas se eu não tiver uma ação, se eu fizer, por exemplo, como Ana, que orou, e ela teve fé na sua oração, e ela pediu um filho a Deus, e Deus lhe deu um filho. Ana teve aquela fé, mas a Ana, ela colocou-se diante de Deus em fé, e a fé passa por uma segunda situação, que é o quê? É que eu verbalize, que eu fale, que eu pronuncie, que eu diga. Então Ana fez isso pedindo ao Senhor em oração. E a Bíblia fala que aquilo que a gente pede crendo, a gente recebe. Aquilo que a gente pede crendo no nome de Jesus, a gente recebe. Então, não é só pedir. Se pedir e não crer, se pedir e não ter expectativa, se pedir e não ter ação, muitas vezes a gente não vai estar usando da fé. E Abraão tem todos esses atributos, certo? Então Abraão, ele ouviu da parte de Deus uma direção,
e ele assim então partiu, que é o que diz o verso 4. Então Abrão partiu como Adonai lhe disse, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade. Olha só, quando Deus falou isso para ele, ele tinha 75 anos de idade. Ele levou sua mulher, ele levou Ló, que era filho de seu irmão, e todos os bens acumulados, bem como as pessoas que havia comprado na cidade que eles estavam morando. Então deixa eu te falar uma coisa, outra situação interessante. Abrão, ele tinha tudo, tá? Financeiramente, ele tinha uma esposa. Abrão, casado, muito bem casado. Abrão tinha status, porque ele era um homem muito bem sucedido. Mas então deixa eu te falar uma coisa, para o judeu, é importante que você saiba isso. Para o judeu, para o povo hebreu, que eu começo a distinguir uma situação da outra, tá? Para o povo hebreu e para o judeu, não ter filho, uma mulher não gerar, uma mulher não ter filho, era algo realmente bem complicado, vergonhoso, complicado, porque era mal visto pela sociedade. Então a sociedade não via muito bem uma mulher que não gerava filhos. Um homem e uma mulher que não geravam filhos era muito ruim, era mal visto, era vergonhoso. Então, por essa questão, Abrão, além do desejo dele ter filho, eles eram envergonhados, porque eles não conseguiam gerar. Então, para o judeu, para o povo hebreu, a cultura, principalmente no Velho Testamento e ainda no Novo Testamento, era uma cultura de que se não tivesse filho, era algo muito próximo a ser amaldiçoado. Era isso daí que as pessoas da sociedade consideravam. A mulher não consegue ter filho, o homem não consegue ter filho, então Deus deve ter amaldiçoado eles, por isso que eles não geram. Então assim, Abrão, ele queria ter filho por uma questão obviamente pessoal, ter um descendente. A sua mulher queria ter um filho por razões afetivas, por razões pessoais, mas também era algo vergonhoso não ter filho. A mesma coisa com a mãe do profeta Samuel, Ana. Ela sentia a mesma vergonha, tá? Ela sentia-se envergonhada porque os outros, a sociedade, observava ela como sendo uma mulher que tinha como se fosse uma maldição sobre a vida dela, porque ela não conseguia gerar, tá bom? Mãe do profeta João Batista, mesma coisa, era estéril, tanto que quando ela recebe a bênção de Deus de gerar um filho, ela na sua oração, ela diz que Deus tirou toda a sua vergonha. Por quê? Por que ela estava com vergonha? Porque ela não gerava filhos, tá bom? Então, quando ela recebeu da parte de Deus a bênção de poder engravidar, de poder gerar, então ela glorificou a Deus, e além de glorificar a Deus, ela também disse ao Senhor em oração que Deus havia removido dela a sua vergonha. Então Abraão, ele acreditou no Senhor, saiu da sua terra, saiu da sua parentela, e ele foi para a terra que Deus ainda lhe mostraria, tá bom? Capítulo 15 de Gênesis, também um texto bem interessante, que diz assim: algum tempo depois, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Não tema, Abrão, sou o seu protetor, sua recompensa será muito grande. Recompensa
em algumas versões galardão, que tem o mesmo significado de presente. Então Abraão seria abençoado. Deus estava reforçando em Abraão através de quê? Através de uma visão. Então Deus, desde o livro de Gênesis, já dava visão, a visão para o seu servo Abrão. Abrão é tão importante que as maiores religiões da humanidade, elas estão aí com algo em comum, que é a pessoa de Abrão, ok? Então, olha só, o Abrão, que se tornou depois Abraão, conhecido como pai da fé, e este pai da fé tem como descendência espiritual todos aqueles que creem na pessoa de Jesus. Por quê? Porque através da promessa de Deus para Abraão se cumpriu a vinda do nosso Messias, do nosso Salvador, que é Jesus, tá bom? Então, Abraão, ele tido como pai da fé no meio cristão, no meio evangélico, no meio católico. Abrão também, ele é citado no islamismo, tá? O Islã, eles também acreditam que Abraão teve aí toda uma intimidade com Deus, e é uma figura muito importante. Porém, para o Islã, Abraão, ele na hora de sacrificar o seu filho, eles acreditam que Abraão levou Isaac. Não foi Isaac, eles acreditam que levou Ismael, tá bom? Então eles acreditam que quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho, eles acreditam que este filho foi Ismael. E aí é interessante a gente falar agora a respeito de Ismael, por conta de que Abraão, quando estava debaixo da promessa de Deus de ter um filho, ele age pela carne, ele age pela sua emoção, ele age pelo seu intelecto natural. E a sua esposa, que deu a sugestão de Abraão ter relação sexual com Agar, que era inclusive um costume do Egito, onde as mulheres que não geravam, que não davam filhos, elas ofereciam as suas servas para os seus respectivos maridos, e aí eles então tinham uma relação e ali gerava uma criança, ok? Então assim, quando Abraão, em concordância com a sua esposa, resolvem que a serva chamada Agar poderia dormir com Abraão, está lá em Gênesis 16, Sará, a mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, entretanto ela possuía uma escrava egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: ouça-me, o Senhor não me permitiu gerar filhos, portanto vai e durma com a minha escrava, talvez eu consiga ter filhos por meio dela. Então Sarai arrumou aí uma barriga de aluguel, e Agar teve um filho chamado Ismael, e de Ismael vieram aí os árabes. Então, a descendência de Ismael surgiu o povo árabe. E depois que Deus reforçou a promessa para Abraão, veio o seu filho Isaac, e de Isaac nasceu o povo de Israel, tá bom? Até porque descendente de Isaac foi Jacó, e Jacó, quando teve o seu nome mudado, ele teve o seu nome mudado para Israel. Então olha só, Abraão, Isaac e Jacó, a gente tem aí, através de Abraão, nós temos a sua descendência. E agora, de um outro lado, juntamente com Agar, Abraão tem um filho chamado Ismael, e de Ismael nascem os árabes. Então o povo árabe nasce
através de Ismael, tá bom? A gente tem no nosso material Abraão, Gênesis 3,15, que é a promessa onde Deus falou ali já para Adão e Eva. Deus separou o seu ambiente pagão e, além das promessas pessoais, fez as seguintes promessas que estão em Gênesis 2, 12, do 1 ao 3. Seria-lhe dado uma terra, chamada Canaã, seria pai de uma grande nação, chamada Israel, e que por meio dessa nação todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, Jesus, ele veio de uma nação, Jesus como físico, ser humano, Messias que pisou na terra em corpo humano, veio do povo hebreu, tá bom? Lembrando a você que o hebreu, ele é vindo de origem de Éber, tá bom? Que nós já falamos aí em aula anterior. De Isaac nasceram 2 filhos, Ismael e Isaac. Aliás, de Abraão nasceram 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac foi o escolhido como herdeiro da promessa. E aí em Gênesis 15, verso 4, 17, verso 19, prometido a Abraão e Sara, certo? Gênesis 22, 9 fala a respeito de onde o seu Abraão foi provado, testado. Deus pediu que ele então sacrificasse o seu filho, e ele assim o fez. Então está em Gênesis 22, 9. Ele fez o que? Ele fez a obediência, de levar o seu filho, amarrar o seu filho, preparar ele ali para o sacrifício. Porém Deus, ele proveu naquela ocasião, tá bom? E aí depois vem Jacó. Nasceram a Isaac 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi rejeitado e Jacó foi escolhido como portador de bênção. O caráter desses 2 filhos revela-se pela atitude em relação às promessas. Então, muitas vezes, o nosso caráter ele vai ser demonstrado para a gente mesmo através daquilo que a gente se depara diante das promessas, tá? Vai ser como se fosse um espelho. Às vezes a gente não sabe, eu sou bonzinho. Aí, de repente, o bonzinho vira um malzinho. Por que ele virou malzinho? Muitas vezes ele não virou malzinho, mas muitas vezes foi revelado malzinho porque ele foi provado, ele foi testado, então mostrou, na verdade, quem é esta pessoa, tá bom? Então, olha só, o que eu quero que você compreenda nesta aula sobre Abraão. Primeiro, homem de fé. E você tem que estar lendo aí Hebreus e tem que estar lendo também Romanos. Romanos, agora capítulo 4, vai falar a respeito de Abraão, justamente para que a gente possa entender a respeito daquilo que se passou na Velha Aliança, no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento, tá bom? Que maravilha! E aí, através da carta aos Hebreus e através de Romanos, eu vou te dar aí para você ganhar, talvez, não sei se seja ganhar tempo, mas leia Romanos capítulo 4, com tranquilidade, devagar. Se você quiser, procure mais de uma versão. Se você usar a plataforma nossa, lá tem um link de uma Bíblia online. Aquela Bíblia online tem mais de uma versão. Então leia com calma, leia numa versão, leia em outra versão, pesquisa na internet. Na sua casa tem mais de uma Bíblia, dá uma olhadinha aí em uma Bíblia, dá uma olhada na outra Bíblia, compara aí os textos, que são os mesmos, mas compara a linguagem, tá bom? Romanos capítulo 4 e carta aos Hebreus. Até a nossa próxima aula.